Pessoal, então, boa noite, sejam todas, todos e todos bem-vindos. Dando esse tema, a elaboração do projeto de trabalho da e do assistente social na educação básica, que vai ser aí explanado pelo nosso querido Horst, assistente social e professor do curso de Serviço Social da UFOP, doutor em Serviço Social pela UFSC e compõe a atual gestão do CRES Minas Gerais. Cláudio, você tem 1 hora de exposição. Por favor, fique à vontade. Seja muito, muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, então, Fabi, a Thalita, que está por aí também. Boa noite, gente, para todo mundo. Vou iniciar com o nosso compromisso anticapacitista, realizando minha audiodescrição. Eu sou o Cláudio Rost, sou assistente social, atualmente conselheiro-presidente do CRES Sexta Região, CRES Minas Gerais, nesse triênio de 2023-2026, e sou um homem branco de cabelos pretos curtos, também uso barba preta curta. Nesse momento me encontro sentado. Quero agradecer a confiança, né, tanto do grupo aqui da nossa gestão, né, da articulação do debate da educação, de me convidar, né, enfim, a gente trocar ali, de tentar conduzir esse módulo que eu não sou, né, um assistente social que já teve experiência na educação básica, né, eu trabalho na política de educação como docente, né, do ensino superior, mas que desde, né, do avanço das leis, principalmente nos últimos anos, venho aí tentando pensar algumas tarefas para o serviço social e também as demandas que chegaram para nós, né, enquanto gestão do CRES, de refletir sobre algumas frentes. Então, no interior dos outros cursos de educação permanente, eu tenho ministrado esse módulo sobre como elaborar o projeto de trabalho profissional, que é um dos maiores desafios nossos hoje nos espaços de trabalho que nós estamos. E aí, né, a convite aqui do grupo, eu estou tentando contribuir hoje, espero que consiga atingir esse objetivo, de pensar esse trânsito, da elaboração de um projeto de trabalho profissional, né, com as implicações, né, com as atribuições e competências da educação básica. Então, é isso que eu vou tentar, né, pincelar um pouco aí com esforço e espero que a gente possa conseguir avançar nesse sentido, tá? Bom, o que é importante da gente começar aqui, então, né, destacado isso, que não é uma trajetória que eu tenho, né, nas escolas, na educação básica, mas é um esforço que nós vamos tentar a partir da minha trajetória na assessoria com equipes, né, com assistentes sociais, construindo o seu projeto de trabalho profissional e a partir também, né, da experiência pessoal de construir um projeto de trabalho profissional. É importante destacar que o que nós vamos apresentar aqui ao longo, né, dos slides, do material que eu preparei, na verdade, é uma projeção ético-política que nós fazemos para o exercício profissional na educação básica. Tudo que nós discutimos até aqui, né, com a Luciana de Paula retomando as 3 dimensões, que o nosso trabalho, né, aciona o tempo todo, tendo nós consciência ou não. A discussão também, né, da conjuntura, né, que colocou para a gente princípios caríssimos para a execução do trabalho na escola, democracia, participação, né, a direção, e também a discussão, né, com a nossa grande referência aí, o professor Ney, discutindo as atribuições e competências. O que nós vamos tentar agora aqui é visualizar a materialização dessas ações, como nós podemos escrevê-las, né? Na verdade, pensar o nosso grande desafio, que é transitar, né, do projeto ético-político, que é uma projeção ético-política, ou seja, o que nós queremos projetar com as nossas ações, para a escrita e a execução dessas ações, para que elas sejam na direção do que a gente projeta enquanto profissão coletivamente, tá? Então, vejam, o que nós vamos trabalhar não é uma receita de bolo, tá? Não é um modo de como eu vou fazer desse jeito. Por quê? Toda projeção que nós vamos construir aqui nesse último módulo, que depois vai ficar disponível para a gente retomar quantas vezes for possível, né, e necessário, precisa contar com a compreensão de que a projeção que nós vamos dialogar aqui, as possibilidades de ações nas escolas, elas precisam ser pensadas a partir das condições concretas, da autonomia relativa ao campo de trabalho e da minha competência profissional, né, que eu vou construindo a partir da minha experiência concreta como assistente social. Então, vejam, vou projetar ações aqui que em um campo poderá ser possível, outro não, outro vai ser construído a longo prazo, outro vai ser construído já de imediato. Então,
Então, o que a gente precisa se atentar, né, é que agora, a partir daqui, cada uma e cada um, né, de vocês façam as mediações necessárias do que aquilo, né, que vai ser dialogado aqui é possível na minha realidade concreta. Ou a partir dela, o que eu posso pensar e construir? Ou vai ser de médio, né, curto, médio, longo prazo? Então, é essa projeção é uma contribuição para instigar em nós o perfil profissional, que é o perfil que nós defendemos hoje no Brasil para as assistentes sociais brasileiras. Críticas, propositivas, criativas, para que a gente possa, enfim, assegurar o objetivo desse curso de educação permanente, que é demonstrar a importância, né, do serviço social nas escolas. Então, o objetivo é esse. Como que a gente pode dialogar, né, a partir daqui, para que a gente tenha condições de construir ações que a gente apresente para a equipe da escola, para os nossos usuários da escola, para, né, para a sociedade brasileira, que essa lei, que é fruto de muita luta nossa, de mais de 20 anos, ela vai ser legitimada com uma concreta, né, e com uma grande qualidade do trabalho que a gente tem condições de exercer. Então, é para isso que a gente vai defender aqui hoje, né, a elaboração de um projeto de trabalho para o setor que eu trabalho, para que eu tenha condição de apresentar que nós, como assistentes sociais, temos total condição de exercer, né, um brilhante trabalho nas escolas por Minas, mas também pelo Brasil afora. Tá? Então, vamos lá, Thalita, você pode apresentar aí para mim, por favor, porque eu vou aqui, os meus slides não passam. Então, abriu gente... aí para vocês, ou só para me sinalizar Tá. se abriu aí para vocês? Abriu, Thalita. Mas tá em tela cheia não, né? Não, está ainda na tela reduzida. Tomara que aí passe. Como é que tá? Está ainda Aqui reduzida. já apareceu para mim. Eu acho que esse Zoom está com algum problema. Bom, por favor, clique no segundo slide, que enquanto vai tentando ver se ela, em algum momento ele atualiza, acho que eu vou adiantando aqui. Deixa eu ver se apareceu. Você clicou no segundo já, Thalita? Sim, ainda não apareceu para vocês, né? Que eu tô também no seu. Bom, enquanto a gente vai tentando, né, equilibrar isso, eu gosto sempre de começar, né, gente, com uma poesia, né, uma reflexão que tem a ver com o debate do planejamento, né? É uma provocação aí que está lá no livro, né, da Alice no País das Maravilhas, mas que vai dizer respeito a essa intencionalidade, né, que a gente está buscando refletir aqui hoje, que é o que, né, me encomendaram aqui na ementa, sobre o planejamento do nosso exercício profissional e a materialização desse planejamento, que é a escrita de um projeto de trabalho profissional, tá? Então, a gente inicia aí, né, com uma frase... agora foi, Thalita, tá grande. Vamos ver se vai passar. Nós iniciamos, então, com um diálogo, né, entre a Alice e o gato, né, na Alice nos Países Maravilhas, que a Alice pergunta para o gato, né, você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice, então, né, em diálogo continua, eu não sei para onde ir. Então, né, o gato responde, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Essa provocação inicial é exatamente para a gente pensar que a nossa inserção em qualquer espaço de trabalho como assistentes sociais, ela exige da gente uma nítida e clara compreensão do que é o serviço social, do que é o seu objeto de trabalho e do que são nossos objetivos profissionais. Para que a gente não sucumba nas instituições, né, a não saber a responder qual caminho nós queremos trilhar como profissionais, já que nós já temos, né, um projeto ético-político que pode aí contribuir para projetar as nossas ações. Então, a gente, né, fugindo dessa lógica de não saber para onde queremos chegar, e aí qualquer caminho serve,
nós vamos tentar construir aqui, né, uma projeção, uma direção para um certo caminho da nossa tarefa na educação básica, tá? Então, pode passar, por favor, Thalita. Esse primeiro material, então, nós vamos pontuar aqui, né, rapidamente, no outro curso, né, que o CREAS oferta, nós temos aí um módulo só para discutir o planejamento, né? Aqui nós vamos passar ainda inicialmente, porque nós não temos condições de aprofundá-lo. O que cabe aqui é recuperar sobre a discussão do planejamento. Todos nós que já passamos pela formação, vai lembrar, né, que nós temos disciplinas, nós temos algum livro clássico, nós temos novos materiais, inclusive uma das bibliografias indicadas faz parte desse novo material que nós temos, né? Vou até pegá-lo aqui, na profissão atualmente, que é esse livrinho, né? Que é uma base excelente para a gente trabalhar como assistente social, o assistente social na luta de classes, da Ana Vasconcelos, que tem toda uma discussão e uma orientação de como planejar. Então, é dele, que é uma parte que eu enviei como bibliografia básica, que nós tiramos algumas reflexões. A primeira dela é demarcar a importância do planejamento na atualidade. A nosso ver, mais do que nunca, o planejamento se torna necessário para o nosso exercício profissional. Por quê? Nós já vimos aqui em outros módulos, em outros espaços, e nós sabemos como profissionais as adversidades que nós estamos enfrentando como assistentes sociais. Né? Não é um privilégio, né? A precarização, né? A superexploração das condições éticas e técnicas nossa, porque é uma característica da classe trabalhadora, né? Da condição do trabalho no sistema capitalista, mas, particularmente pensando enquanto nós temos identificado que a elaboração, né, do projeto de trabalho profissional, o planejamento, sem nenhuma idealização, né, não significa que essa estratégia vai resolver os nossos problemas do exercício profissional. Mas nós temos identificado que ela pode ser mais uma das estratégias que possibilite que a gente dispute a direção que nós defendemos, que nós dizemos, né, possamos dizer não às requisições indevidas, que nós demarcamos a importância, né, do cumprimento do que a gente planejou, mas para isso a gente precisa planejar. Então é muito comum, né, algumas agentes fiscais estão aqui, né, a gente entra em contato com o CREAS, né, meu gerente, a equipe, o coordenador, o gestor, está querendo que eu faça isso aqui no serviço. E isso não é atribuição do assistente social. Né? Então, a nossa primeira pergunta é, e vocês já demonstraram, né, para a gerência, para a equipe, o que é, então, a atribuição do serviço social? Vocês escreveram um projeto de trabalho profissional? Não. Então, né, como que a gente intervém para dialogar, sendo que a própria equipe ainda não elaborou, demonstrando e demarcando qual é o planejamento do meu trabalho? Qual é, né, o objetivo do que eu vou desenvolver ao longo de um mês, de 6 meses, de um ano, de 2 anos? Então, o planejamento a gente está entendendo como um compromisso ético-político. Apesar das suas dificuldades, né, para ser planejado, para ser executado, como nós vamos ver mais à frente, é de suma importância que a gente avance para planejar o que nós vamos realizar e para que a gente possa escrever, né, a projeção das nossas ações. Então, a gente acredita, né, não numa visão idealizada, mas a partir de uma perspectiva de um planejamento estratégico, que quando a gente escreve, materializa a nossa projeção do que vamos executar, nós temos maiores condições de defender as atribuições, as competências e de materializar a nossa projeção ético-política. Esse é o primeiro destaque quando a gente pensa o planejamento, a sua importância ético-política. Um segundo ponto que a gente não pode deixar de passar por ele ao pensar o planejamento das nossas ações são as adversidades que impactam na possibilidade de planejar, né, e de elaborar o projeto de trabalho. Primeiro, a gente já discutiu isso aqui com o Ney, com a Luciana, né, e também com a Silvana Mara, que é a própria dinâmica capitalista e do cotidiano profissional. Ou seja, né, a gente tem uma dinâmica de trabalho, né, de muitos usuários sob responsabilidade de um profissional. Agora, na experiência aí, né, recente aqui no estado do NAES, né, do Núcleo de Acolhimento Educacional, nós sabemos que são poucas equipes e duplas para muitas escolas. Né? Então, ou seja, o que impede a execução do nosso planejamento, o momento de refletir, de planejar? As próprias condições do trabalho assalariado. Né? Isso a Marisa Yamamoto já dizia para a gente. Né? O que impacta na possibilidade da gente materializar o projeto ético-político? As próprias condições do trabalho assalariado, que retira de nós a autonomia integral.
de decidir o recurso, as condicionalidades, os usuários que acessarão, né, a quantidade de profissionais da equipe. Isso não está sob o nosso controle. Então, isso implica nas condições de trabalho que nós vamos executar, porque a própria dinâmica do cotidiano atravessa a gente, impossibilitando a gente, né, de sentar para refletir, para elaborar um projeto de trabalho profissional. E isso, né, a dinâmica do mundo do trabalho, impacta diretamente naquilo que a gente, né, aqui no CRES chama, no serviço social, nas condições éticas e técnicas do trabalho. Então, né, o que vem sendo, atravessando o nosso exercício profissional, é essa dinâmica de um trabalho que vai falar para a gente que a gente não precisa de estudar, não precisa de planejar, não precisa de pensar, né? Porque, historicamente, o serviço social foi visto como uma profissão que executa. É por isso que a Luciana já refletia com a gente esse equívoco, quando nos é perguntado: o que você realiza nesse espaço socioocupacional? A gente explica a nossa ação profissional pela técnica. Então, aqui na escola, eu realizo trabalho com famílias, né? Quando, na verdade, a gente deveria demonstrar a dimensão teórica, né, ético-política e as atribuições que a gente realiza. Aqui eu trabalho com a viabilização do acesso, do retorno, da permanência, né, de crianças e adolescentes na escola, com ampliação da participação de crianças e suas famílias na gestão escolar, né? Então, a gente sempre resume o trabalho a uma dimensão técnica, instrumental. E aqui é muito para essa dinâmica, né, de não compreender e de negação dos próprios espaços de trabalho, de que a gente tem total competência não só para executar, mas para pensar o trabalho, tá? Então, pedindo aqui para... tá. Edivânia, a favor de ligar o seu áudio. Então, vejam, nós temos desafios concretos, mas isso não significa que eu não tenha que fazer o esforço enquanto assistente social, enquanto equipe, né, para avançar no planejamento e na elaboração do projeto de trabalho. E aí o terceiro destaque, que também dá uma longa discussão, é o reconhecimento de que nós, né, é como se a gente pudesse destacar aqui os fundamentos ontológicos do planejamento. De onde vem essa capacidade de planejar? Olha, ela é inerente ao ser social. Né? Essa discussão está lá em Marx, também está em Lukács, que é a discussão dos processos, dos complexos que constituem nós, enquanto seres sociais, seres humanos. Nós somos seres, né, que temos consciência, que planejamos o que vamos realizar. Quando nós acordamos, né, ou nos dias anteriores, ou na minha agenda de trabalho profissional, eu já planejo. Na quarta-feira, às 7 horas, eu vou entrar para o curso do CRES. Né? Às 6 horas, eu vou sair do trabalho e poder chegar em casa. Terça-feira, eu tenho reunião com a equipe. Segunda-feira, reunião com a escola. Segunda-feira, eu vou fazer tal visita, vou almoçar com tal amiga. Inconscientemente, sabendo nós ou não, a todo tempo nós planejamos o que nós vamos realizar. Porque essa é uma dimensão, né, natural de nós como seres sociais. Nós planejamos o dia, nós planejamos o turno, nós planejamos as nossas férias, nós planejamos a condução do que vamos fazer no trabalho. Agora eu vou me reunir, agora eu vou elaborar esse relatório social, agora eu vou, né, supervisionar a minha estagiária, sentar para dialogar com ela, agora eu vou ler um texto sobre o trabalho da assistente social na escola. Então, a gente já planeja o que nós vamos fazer. Só que esse planejamento não escrito, não consciente, né, não materializado, ele não garante um exercício profissional crítico. Então, por isso que a gente está, né, aqui provocando para que a gente possa pensar a escrita, né, a materialização, o estudo, o levantamento, para que a gente possa escrever isso que a gente já faz muitas vezes de forma não planejada, não escrita, tá? Então, aí é uma capacidade inerente a nós, como homens e mulheres, de planejar. O que a gente está defendendo é que seja um planejamento consciente na sua projeção do que vamos realizar e nas suas consequências para a vida dos sujeitos que nós atendemos, tá? Por isso que é importante a avaliação, como vamos ver em seguida. Por favor, Thalita. Como aparecia ali, né, na exigência da nossa emenda para a aula de hoje, nós temos aí, né, já a clássica organização dos elementos constitutivos do planejamento, que exigem pelo menos 3 etapas, né? O próprio ato do planejar, né, a própria execução das ações que nós estamos planejando e, consequentemente, se eu quero qualificar minhas ações e analisar em qual direção ético-política ela se materializou, eu preciso avaliar o meu exercício profissional. Sem avaliação, né, a gente não consegue avançar. Vale destacar, né, para as assistentes sociais que estão aí nos núcleos, né, de acolhimento educacional,
que o próprio material lançado, ele já apresenta essa riqueza, né, do passo a passo dessas 3 etapas para que a gente possa planejar, executar e avaliar. Em uma das bibliografias que nós indicamos como base para hoje, né, da qual a gente sabe que só a aula ela não nos capacita para a gente qualificar esse trabalho na educação básica, mas precisa que a gente leia, que a gente escreva sobre o que a gente está lendo, né? Lá vai ter uma discussão de que planejamento nós defendemos pelo projeto ético-político, que é o planejamento estratégico, né? Não aquele que concebe o planejamento como algo estático. Eu planejei e tem que acontecer dessa maneira. Por quê? Porque nós sabemos que a realidade ela é mais diversa do que nosso campo, né? Da ideação, da projeção. Então, a gente planeja no sentido de tentar organizar. Mas a dinâmica do nosso cotidiano profissional, ela é mais, né, dinâmica, real, e ela foge do nosso controle. Então, muitas das vezes, né, isso não quer dizer que é uma incapacidade nossa, como assistentes sociais, de projetar, de planejar. Mas a própria dinâmica vai colocando condições, né, surpresas, contradições do cotidiano de trabalho, que muitas das vezes a gente não consegue executar tal como planejamos. Isso não é um problema moral de nós, como assistente social, um equívoco do planejar. Se a gente parte da compreensão que o planejamento é uma direção que estamos dando, né? Mas que ali na dinâmica do cotidiano, ela pode ou não corresponder ao ser executado a esse planejamento. Então, vejam, a parte do planejar é a parte que a gente mais quer provocar hoje aqui nas reflexões, no sentido de que é preciso que quando eu chego, né? Então, eu sou um assistente social novo, recém-chamado para trabalhar em uma das escolas, né? Com a minha dupla de psicólogo ou como assistente social em uma escola diretamente, né? Que não pela via dos núcleos, por exemplo, né, de acolhimento educacional, né, do NAI. A primeira coisa que eu preciso ao chegar, pode voltar para o anterior, Thalita, ao planejar, é iniciar, então, toda uma dinâmica de investigação da realidade. É aqui que aquela outra dimensão do exercício profissional, ela se apresenta, porque nós discutimos com a Luciana, né, a dimensão teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativo. Com o Ney, nós até teve essa pergunta, né? Tem outras dimensões do exercício profissional e o nosso projeto de político prevê, que é a dimensão investigativa. O que é a dimensão investigativa? Essa dimensão que eu vou desenvolver a chegar numa área nova, a chegar num campo novo, a chegar num território novo, a chegar num setor novo do trabalho que eu estava, que eu preciso, então, começar a desenvolver uma série de estudos, levantamentos, pesquisas. Percebam, né? Aqui a gente vai identificar que é um compromisso que eu, como assistente social, preciso ter com, né, esse projeto e com a qualidade dos serviços prestados. Né? Aqui eu trabalho na formação, então sempre brinco lá, né, com as nossas alunas. Né? Olha, assistente social que não gosta de ler, vai ficar difícil de manter o perfil crítico. Né? Porque a exigência para responder às expressões da questão social em profundas transformações é do estudo eterno, né? Então, vejam, quando a gente se insere e começa um planejamento, eu vou começar por onde? Né? Eu estava até dialogando com esse documento que o NAI elaborou, que ele é excelente, né? O caderno orientador em alguns pontos, e lá é muito interessante, porque vai trazendo exemplos. Cheguei na escola, por onde eu começo o planejamento? Eu preciso começar investigando algo. Né? Então, eu posso começar recuperando a história da escola. Eu posso começar recuperando a história do território onde eu trabalho, da região, do bairro onde me localizo. Eu posso começar levantando o perfil socioeconômico da equipe escolar. Quem são as companheiras da faxina, da limpeza? Quem são as companheiras da merenda? Quem são os porteiros que acompanham a equipe escolar? Quem são os professores? Quem são os gestores? Né? O perfil socioeconômico dos discentes, dos alunos da escola, né? Então, vejam, eu preciso estudar o projeto político-pedagógico da escola, porque eu não tenho como partir, né? Eu não posso propor nada para a escola se eu desconhecer, né, o seu próprio projeto político-pedagógico, né? O currículo e as metodologias que são adotadas pela escola, quantitativo de turmas, quantitativo de alunos, ou seja, eu vou levantando uma série de dados, estudos, pesquisas, né? O quadro de profissionais, os serviços que a escola presta à comunidade, as parcerias que a escola tem, né? Índices de aprovação, dados de reprovação, dados de evasão. Se não tem, eu vou construir, como assistente social, porque eu tenho isso, está previsto como competência e atribuição, esses dados, que também já é uma parte do trabalho na escola.
Vejam, nós estamos dizendo aqui que esse ato do planejamento, ele também vai estar no espaço de disputa. Nós já refletimos aqui no curso que parte da pedagogia não compreende que o serviço social tem que estar na escola, parte dos gestores não compreende, mas quem tem que demonstrar a nossa contribuição na escola somos nós, com a nossa competência, né? Quem tem que construir arduamente a autonomia na escola somos nós. Né? A Marilda já dizia, a autonomia profissional ela não está dada, ela é construída cotidianamente. Para isso, a gente precisa de exercer a nossa competência. Né? Eu gosto muito de uma reflexão que o Zé Paulo sempre traz, que ele vai dizer, né, quando a gente avança em algum espaço socioocupacional novo, né, que parece que a gente vai tirar alguma outra profissão que já está historicamente naquele espaço socioocupacional, é preciso que a gente reconheça que não se trata de uma briga entre profissões, né? Não se trata de uma briga, né, corporativa. O que compete ao avanço de um novo espaço socioocupacional ou quando algum outro profissional chega no espaço que historicamente é nosso, como aconteceu com a psicologia na assistência, não se trata de uma briga de nós contra outros profissionais. Se trata de cada vez mais nós, enquanto assistentes sociais, demonstrarmos nossa competência, né? E demonstrar o que é tarefa nossa. Por isso que nós temos atribuições e competências, né, previstas, para demarcar isso que a política social tenta diluir, que é o profissional do faz de tudo. Né? Então, quem tem que demonstrar que cabe sim uma atuação multidisciplinar, intersetorial, somos nós próprios a partir das nossas ações. Então, a etapa do planejamento já é um momento que a gente vai tentando, né, com muita luta em alguns espaços, porque não temos reconhecimento, mas esse reconhecimento vai exigir de nós paciência histórica, né? Porque a gente vai demonstrar isso ao longo do tempo, se dermos conta de sustentarmos, né, o nosso espaço na escola. E isso vai ser, né, gente, uma luta árdua, né? Afinal, para nós, né, assistentes sociais, nunca veio, né, nada de mão beijada. Então, a gente sabe que qualquer inserção em espaço socioprofissional avançando ou novo, a gente vai precisar de assegurar autonomia com competência profissional. Se eu não souber dizer de mim, da minha profissão, da minha concepção de profissão, de objeto e de objetivo, alguém vai buscar defini-la. Né? Então, é disso que a gente está tratando aqui quando eu planejo. Tá? Então, eu posso começar pelo estudo da própria, né, política de educação, e a gente vai dar algumas pistas mais à frente. Quando eu planejo, né, eu passo, então, a partir de certo momento, a executar aquilo que eu coloquei. Então, se eu planejei lá, né, como na indica, de tanto em tanto tempo vou fazer uma reunião com as escolas da região que eu sou responsável. No meu planejamento, no meu projeto de trabalho, vai aparecer ação, reunião com as escolas sobre minha responsabilidade da regional. Periodicidade, de 15 em 15 dias. Aonde vai ser? Online? Em algum território? Qual é a intencionalidade dessa reunião? Mapear ações que estão sendo realizadas, apresentar a equipe do serviço social. Então, veja, quando no planejamento eu escrevi o que eu vou realizar ao longo de um ano, depois, né, eu vou sendo ali realizando, que é a própria execução. É visita às famílias, é o diálogo com o SUS e com o SUAS para pensar as condições, né, de vivência daquela família que estão impactando lá naqueles alunos que eu já identifiquei no rendimento escolar, porque está sendo atravessado por uma série de expressões da questão social que não possui, né, que não dão condições para aqueles discentes, né, façam, né, o aprendizado com condições, né, de vida com qualidade para a apreensão do conteúdo. Então, as ações que eu vou planejar, depois eu começo a executá-las. E aí, né, uma terceira etapa é sempre da avaliação. Não vou, né, desenvolver mais isso, depois no debate a gente pode trazer, tá, gente? Mas só para a gente não perder de vista essa direção. E aí eu vou trabalhar com um exemplo depois para a gente ver um pouquinho mais nítido essa ideia, né, de projetar e de depois executar, e a tarefa nossa, né, que é um compromisso também de avaliar, para eu poder avançar aqui no meu tempo, tá? Depois eu volto aqui nessas estratégias. Vamos guardando aí, né, formulando as perguntas para o nosso debate. Então, vejam, como que eu materializo essas 3 dimensões do exercício profissional, né, do planejamento do nosso trabalho? Eu posso planejar, posso materializar em 2 documentos. Nós estamos trabalhando aqui com uma compreensão de que o projeto de trabalho profissional é um projeto, né, um documento escrito
que eu apresento o que é o serviço social naquele setor. O que é o serviço social, seus objetivos de trabalho, as ações que serão desenvolvidas naquele espaço que eu trabalho. Projetos de intervenção são documentos que vão detalhar aquela ação que eu vou executar. Vamos dar um exemplo para tentar, dialogar de forma mais nítida? Eu trabalho em uma escola que eu identifiquei que uma das questões que vem estando muito presente são as situações de racismo contra meninas negras. Então, eu vou colocar lá no meu projeto de trabalho profissional que uma das minhas ações ao longo de 2 anos é realizar grupos com as crianças, Vamos dar um exemplo aqui do segundo período, da terceira série, com todas as crianças do turno matutino, mensalmente uma oficina sobre o reconhecimento, a construção da identidade negra, da cultura negra, da consciência negra. E aí eu vou colocar isso no meu projeto de trabalho profissional. Grupos de trabalho com as meninas da escola, ou com todas as discentes da escola, digamos assim. Isso está previsto lá. Como que eu vou executar esse grupo? Isso eu posso escrever num projeto de intervenção, aonde eu vou lá intitular, Projeto de intervenção, trabalho com grupos sobre enfrentamento ao racismo. Então, o que vai estar lá como tarefa? Reunir uma vez por mês todas as turmas do turno matutino, local, no auditório da escola, periodicidade, 2 anos. Como que eu vou conduzir? Eu vou iniciar com um curta de 7 minutos, que conta sobre a história de meninas negras, que constrói o Black, que conta a história do porquê tem o trançado, do porquê do orgulho de trabalhar a consciência negra. Então, vejam, depois do projeto de intervenção, eu vou detalhando o tempo que vai durar, como que eu vou começar com uma poesia, com uma música da Elza Soares, com um vídeo de meninas negras, trançando, o que eu vou projetar? Depois vou abrir para as crianças refletirem. Vou trabalhar com imagens, com desenho, com um filme, Então, o projeto de intervenção, ele detalha a minha ação. Mas no projeto de trabalho, eu apresento o que é o serviço social, o que é a política de educação, qual é o objetivo do serviço social na política de educação, quais tarefas eu vou realizar, reunião de gestão, levantamento socioeconômico, atendimento individual na sala todas as quinta-feiras, visita domiciliares na sexta-feira, enfim, estou aqui projetando umas sugestões para a gente conseguir idealizar. O que a gente está defendendo é a escrita do projeto, que assim que eu acabo de elaborar, eu posso convidar a escola para apresentar. Vou apresentar para as professoras, olha, o serviço social é isso. Minha tarefa aqui é viabilizar o acesso, a permanência, a participação. Eu vou delimitando o que é o objetivo da minha ação, para que eu limpe, inclusive, essa chegada na escola, sem apresentar o que é a tarefa do serviço social, sem dialogar com os, do porteiro até nosso companheiro da faxina, das mães e pais até os nossos próprios estudantes, Lembro de atendimento que nós fazíamos na vara da infância, que todo o atendimento a gente começava, mesmo que fosse criança, apresentando. Você sabe o que é assistente social? Por que você está aqui com a gente? É preciso que a gente delimite o que é o serviço social, qual é o objetivo da ação que eu vou realizar, o que eu quero com isso, Então, é isso que precisa estar constando no projeto de trabalho profissional, como nós vamos ver mais à frente. As minhas atribuições e competências, pode passar, Thalita. Os meus valores éticos, Então, quando o discente vai chegar lá, sendo assim, já está presenciando, Teve uma situação lá com consumo de psicoativos, popularmente conhecido como droga, corre na assistente social, vem aqui que você precisa resolver, esse BO. Vejam, a gente vai dialogar, Por que precisa ser o serviço social? A gente já apresentou o projeto para vocês, de qual que é a nossa intencionalidade, quais são nossas ações, É uma forma de, ao demonstrarmos para a equipe o que nós vamos fazer, de nós limparmos e enfrentarmos, inclusive, as requisições indevidas, tá? Porque a gente sabe que a escola, gente, ela é profundamente contraditória. Por quê? Porque ela está atravessada pelas contradições que a sociedade brasileira apresenta, que nós já discutimos aqui, Que é a relação de muitas violências nos territórios, famílias em condição de fome, de pobreza, índice de consumo de drogas, violência, a escola que a gente trabalha, estão atravessadas por essas expressões da questão social. Então, vai ter espaço de conflito, de demandas, de agravamento das condições de vida, E aí, num dos materiais que nós encaminhamos sobre
elaboração do projeto, tem esse quadrinho lá, né? Que é a formulação do projeto profissional. Aqui eu não dei conta, né, de contribuir qualificando, mas eu já acredito que a gente precisa, né, de ampliar esse projeto. Mas aqui tem o passo a passo do projeto que eu preciso escrever. De onde eu vou partir? Vou partir do projeto ético-político. Né? Por isso que quando a profissional fala, cheguei na escola, não sei o que fazer, a gente tem vontade de morrer, né? A gente tem vontade de morrer porque se eu passei pela formação e a nossa formação é generalista, ela não me formou para ser assistente social da escola, assistente social do judiciário, assistente social da habitação. Ela me formou para ser assistente social, porque na formação eu me construí com uma competência teórico-metodológica para ler a realidade, com competência ético-política, para saber os valores que eu defendo, né? Então, se eu tenho um caso na escola de uma aluna, né, que é travesti e que está sofrendo uma opressão, e quando a professora, né, que a escola, como ela está numa dinâmica profundamente conservadora, ela inverte a situação da opressão, né? Quem é chamada família na escola quando é uma criança homossexual, né, uma criança já com traços lésbicos, transexual, né? É a família da criança. Né? A criança negra sofre racismo, minha diretora e a pedagoga chama a família da criança, retira ela da sala de aula. E o que a gente está demonstrando é que o problema está exatamente no não reconhecimento da diversidade humana por parte dos outros discentes. O que eu faço com essa ação? Bom, se eu não sei lidar com o tratamento com uma criança travesti, né, que já sabemos que temos em algumas escolas, eu pelo menos vou acionar. Opa, um valor ético eu sei que eu tenho, que está no meu código de ética, que é o combate a toda forma de opressão. Então, ou seja, eu já tenho aqui uma direção que não me permite naturalizar a situação que aquela criança está vivenciando. Então, por isso que a nossa formação, ela, pelo menos em tese, teria que ter dado, e hoje nós defendemos isso, uma projeção que nós temos fundamentos teóricos para ler o mundo e valores éticos políticos. Isso me capacita para atuar em qualquer espaço de trabalho. Quando eu chego num certo trabalho específico, aí eu preciso fazer o que nós vamos apresentar logo em seguida, né? O que eu brinco aqui na faculdade, que é o CORRE, né? O CORRE 2. Saí da faculdade com os fundamentos iniciais para trabalhar em qualquer lugar e agora cheguei a uma certa política social. Agora eu preciso dar o segundo passo da minha formação continuada, que é avançar no estudo da política setorial que eu me inseri. Né? Porque eu não passei por esse debate lá na formação. E não tem como passar. Porque nenhuma faculdade de serviço social tem como dar conta, durante os 4 anos iniciais, de todas as expressões da questão social que a gente atende. Por isso que o compromisso com a educação permanente é um compromisso ético e está no Código de Ética. Então, vamos retomando aqui. O que vai apresentar ali no projeto de trabalho profissional? Bom, de onde eu vou partir escrevendo esse projeto? Do meu Código de Ética. Alguém pode aberto, gente. De onde eu vou partir para escrever? Bom, eu preciso colocar no meu projeto de trabalho para apresentar para a equipe da escola meus princípios éticos. Meus 11 princípios. São eles que balizam o meu exercício profissional. E aí eu vou estar informando para a escola. Eu não posso aqui reproduzir nenhum comportamento conservador. Eu não posso naturalizar o racismo. Eu não posso naturalizar o preconceito que vocês estão vivenciando. Por quê? Porque eu tenho um código de ética que me dá esse parâmetro, né? Ah, mas então vocês... porque a escola vai querer, muitas das vezes, que a gente reprime quem está vivenciando uma situação de preconceito. Mas aí eu tenho o meu código de ética que me dá um aparato para dizer essa ação eu não posso legitimar. Vamos fazer um diálogo sobre a questão do consumo de drogas? Sim, mas eu vou fazer na direção do que a minha projeção política profissional vê. Não, assim você não pode. Ah, então eu preciso acionar meu conselho. Né? Porque se eu não me comportar eticamente na escola a partir dos 11 princípios, eu vou responder eticamente por isso. Aonde eu vou delimitar no meu projeto? O que eu escrevo lá? Eu preciso pegar, né, ter decorado, como eu brinco sempre, os artigos 4º e 5º da lei que regulamenta a profissão, que está as atribuições e competências. Nós discutimos isso com o Ney no último módulo. O que eu vou escrever no meu projeto? Olha, equipe escolar, aqui estão o que está previsto para eu realizar. Né? Toda a minha projeção, atendimento individual, né? Tudo que vai aparecer ali. Isso é o que vai possibilitar, quando chegar a demanda lá, o assistente social precisa fazer alguma coisa que as crianças estão com muito piolhos, né? É o que vai me possibilitar, olha, né? Essa não é uma atribuição, uma competência prevista para o meu exercício profissional.
tá? Não está no Código de Ética, não está na Lei que regulamenta a profissão, né? Não está ali no NAI, né? Que é o documento, caderno orientador, que ali tem também uma série de questões, e eu preciso pegar as diretrizes curriculares, que também vai ter uma certa direção para o trabalho profissional. Quais são as outras partes que contém o projeto? O objeto. O que eu vou escrever? As manifestações da questão social que deverão ser enfrentadas. Evasão escolar, né? Evasão escolar, situação de fome que vai atravessar a escola, alto índice, né, de reprovação. Enfim, eu vou identificando as expressões da questão social que aparecem no meu cotidiano da escola, para poder escrever aquilo que é objeto do meu trabalho profissional. Quando eu identifico que o meu objeto do trabalho profissional, né, são as expressões da questão social, e quais são elas, eu vou fugindo daquela característica do julgamento moral. Porque a escola vai apresentar assim, olha, né, essa família não liga para a educação do filho, ela não está nem aí, ela não quer participar, ela não vem aqui na escola, né? E aí eu lembro de um último relatório do sócio jurídico que eu recebi da nossa equipe, que quando a gente leu os 5 relatórios sobre a mãe, né, a assistente social da escola tinha escrito que a mãe era negligente, né? Porque a gente adora categorizar as pessoas como negligente, né, a partir de uma avaliação pessoal, porque ninguém nem sabe o que é o parâmetro para falar se foi negligente ou não, né? É uma discussão moral. E escreveu no relatório, a mãe não comparece, a mãe não vem, a mãe é negligente. Quando a gente foi conversar com essa mãe, né, a mãe não comparecia porque ela trabalhava das 4 da manhã e chegava em casa às 8 horas da noite. Né? Então, quando a gente vai analisar o estudo social, que é a nossa tarefa, com competência, a gente consegue, né, que a escola tem uma idealização. O assistente social vai resolver os problemas dessa escola. E quem dera se a gente tivesse essas condições. Né? Nós vamos tentar contribuir para a viabilização de acessos cuja equipe da escola também precisa se responsabilizar coletivamente. Então, vejam, se a demanda que chega para aumentar a participação da família, né, eu não posso chegar exigindo dessas famílias que elas participem. Primeiro, eu preciso fazer visita, diálogo, reuniões mensais, né, identificar quais horários, quais condições, quais famílias têm possibilidade de participar, para mim não fazer o julgamento moral do porquê da não participação, né? Então eu vou identificando que analisar, identificar expressões da questão social foge desse foco do serviço social tradicional, que é focar no comportamento, na moralização dos pais, das mães e dos estudantes. Por isso que toda a nossa produção sobre a escola vai aparecer a ideia de que a gente não está ali para identificar aluno problemático, indivíduo problema, família desestruturada, que é um outro termo do conservadorismo, né? Que a gente não trabalha com essa concepção na direção do projeto ético-político. Então, nós temos que escrever o objeto do meu trabalho, viabilizar acesso, né? Até escrevi aqui, rascunhando um exemplo, né? Quando eu estava lendo ali os cadernos. Então, qual pode ser meu objeto? Quais são as expressões da questão social que eu atendo? Depois, em seguida, eu posso escrever meus objetivos. O que pode ser esperado com a minha intervenção? Viabilizar acesso à permanência ao direito à educação básica, visando contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Eu preciso escrever qual é o objetivo da minha ação, né? Possibilitar, contribuir para a ampliação da participação da comunidade escolar na gestão da escola. Quais ações, então, eu vou fazer para contribuir com esse objetivo? E aí vem as metas, né? E depois vem os indicadores, e aí a avaliação, que é sempre o processo contínuo, tá? Na hora do debate, vocês me lembram de retomar com o projeto de trabalho, senão não vou conseguir avançar aqui para a gente visualizar como que um profissional escreveu, né, essas partes, objetivos, metas, indicadores e avaliação. Tá, gente? Então, vamos poder avançar mais um pouquinho. Vamos lá, Thalita. Esse aí seria, né, o projeto de trabalho, depois eu volto nele. Percebo que nós estamos defendendo aqui, pode passar, Thalita, um certo tipo de trabalho profissional. Comprometido, crítico, propositivo, e isso dá um trabalho do caramba, né? Porque a gente vai precisar realmente, para demarcar nossa importância e lugar na escola, de exercer uma tarefa fundamental nesse momento histórico, né? Então, é óbvio aqui, gente, não damos tempo de aprofundar as condições que eu tenho, né? Demanda de trabalho, a equipe, as condições das assistentes sociais que são mães, mulheres, com duplas, triplas jornadas,
Tudo isso atravessa essa projeção que nós estamos dizendo. Mas é importante que a gente tenha ela em vista, tá? E aí o que a gente vai dizer aqui é de um perfil comprometido. E isso dá muito trabalho, e nós sabemos que não somos todas que estamos disponíveis a exercer. Porém, aqui a gente está fazendo um chamado político, né? Ao dizer que esse marco histórico da inserção na escola está nas nossas mãos, né? Está nas nossas ações, com os nossos exercícios profissional cotidiano, a tarefa da gente ampliar, alargar, qualificar ou retroceder com essa grande vitória. Então, o que nós vamos avançar aqui, né, é o que eu estou chamando aí das tarefas para a gente enxertar o cardápio escolar de sentido ético-político, né? Pode passar para mim, Thalita. Isso vai exigir, então, a execução de pelo menos, o Ney trabalhou isso na semana passada, e todo o material, né? Os parâmetros para a atuação dos assistentes sociais nas escolas, né, na educação básica, lá do Cefes, vai aparecer isso. O que a gente tem identificado como os 4 principais eixos do trabalho das assistentes sociais na educação básica? 1, né, viabilização do acesso à educação. O Ney discutiu isso muito com a gente no último módulo. Pelo menos essas 4 grandes eixos aqui estão colocados para o nosso trabalho, que são tarefas que a gente precisa exercer para qualificar a escola, para construir uma escola de qualidade. O que é uma escola de qualidade? Né? É quando a gente parte do pressuposto de que essa escola ela tem condições, né, de toda a equipe profissional partir da concepção de educação crítica. Eu não trabalho na escola sem uma concepção de educação, né? E sem a concepção que a educação é um direito. Isso vai exigir pelo menos 4 tarefas que nós podemos contribuir na escola. Primeiro, acesso, né? Segundo, permanência. Isso é uma tarefa primordial para nós. Terceiro, contribuir para democratizar a gestão escolar. Todos os materiais que discutem o que eu vou fazer na escola estão centralizados nesses 4 eixos. E o 4º eixo, né? Defesa da diversidade humana. Esse é um acúmulo que o Serviço Social vem trazendo no debate da ética de direitos humanos fortíssimo. Nós temos competência para discutir toda forma de combate à desigualdade, à pobreza, à precarização das vidas, ao preconceito, né? Nós vamos ver mais à frente os materiais que nós podemos acionar, mas nós temos uma grande tarefa de politizar o cotidiano da escola, que é discutir com as docentes, com as professoras que reproduzem a homofobia, que criminaliza a criança negra, que ri da criança homossexual. Nós não queremos essa escola, que é contra a diversidade humana. E os nossos valores éticos políticos têm total condição de trazer para a escola formações do porteiro, a pedagoga, a diretora, com os pais, com as famílias, com as crianças, que estão incluídos nessa sociedade que reproduz os preconceitos. Então, nós temos essas tarefas. Viabilizar o acesso, e aí tem que pensar as ações para isso. A permanência, contribuir para a gestão democrática e contribuir para a construção de consciência no ambiente escolar que avança na defesa da diversidade humana. Nossos princípios éticos políticos estão sustentados numa compreensão de que a vida é diversa, de que nós somos magros, gordos, negros, indígenas, né, quilombolas, ribeirinhos, que moramos na zona rural, na cidade, que temos cabelo roxo, que temos cabelo crespo. Essa diversidade humana é própria do ser humano. E é a sociedade que nós vivemos que criminaliza o diferente, né? Que trata o diferente com preconceito. Mas os nossos princípios estão dizendo que a diversidade humana é legal, né? Então, essa é uma grande tarefa que nós podemos contribuir com a escola. O trabalho, né, didático-pedagógico, tá? Então, vamos aí para tentar avançar aqui. Fabiana, não briga com o meu tempo. Então, vejam, qual princípio eu estou partindo aqui como assistente social? Daquela concepção que a Ana Vasconcelos vai dizer assim, olha, eu não posso confundir o projeto profissional que nós temos hoje como algo utópico, inviável e impossível com o que o nosso projeto defende, que é um profissional exigente, né, que é um exercício profissional exigente, trabalhoso e árduo, né? Então, nós não estamos aqui com nenhuma idealização. As condições precárias de vida colocam condições precárias para a gente poder avançar nessa direção. Mas é preciso que a gente identifique quais os problemas nos atravessam, para que a gente possa construir estratégias do porquê a gente não consegue executar essa projeção ético-política,
né? Reconhecendo que é um exercício exigente, trabalhoso e árduo. Então, vamos avançar, Thalita, por favor. Aqui a gente vai avançando assim, para debater um pouco, qual outras tarefas, atribuições que vão aparecer na cartilha do Cefes, que é a brochura, né? Que essa a gente precisa estar de cós sorteados, subsídios para atuação de assistentes sociais na política de educação. Eu não tenho como pisar na escola sem estar com esses subsídios, né? Minimamente sistematizado à mão, decorado, voltando nele toda semana, que é ele que me dá meu norte, né? Eu costumo brincar, né, com os outros profissionais, com amigos de outras profissões que não têm subsídios, os parâmetros construídos, que eu vou dizer assim, olha, eu tenho muito orgulho do meu conselho, porque eu posso dizer, né, que ele não aparece só para me cobrar anuidade. Isso a gente tem muito orgulho de dizer do Conjunto Cefes Cresce. Porque se tem uma coisa que meu conselho fez, é construir subsídios para qualquer espaço que eu trabalho. Se eu entrar no site do Cefes, eu né, encontro material, desde o trabalho com infância, idoso, comunidade terapêutica, a saúde, a assistência, a habitação, a previdência, tem tudo construído como subsídio para orientar minha prática, né? Então, vejam, além dessas tarefas que vai aparecer para a educação, o que está aparecendo como atribuições e competências de ideias que nós podemos retomar aqui? Pode voltar um slide para mim, Thalita? Abordagens individuais, isso nós já sabemos, né? Os atendimentos individuais com as crianças, com adolescentes, com as famílias. Outro destaque, intervenções coletivas, né? O atendimento com grupos, que é uma grande tarefa que a gente pode exercer. A aproximação com os movimentos sociais, nós já temos relatos. A escola está com um caso muito sério de reprodução de opressão, né? De preconceito racial. Estou usando sempre esses dois exemplos, nós temos muitas outras questões. Dá para chamar, né, as companheiras do movimento feminista? Eu não tenho competência para falar, mas eu tenho um movimento social na minha cidade. Eu tenho um conselho municipal de combate, né, à questão racial. Eu posso articular momentos de formação com os movimentos sociais, né? Nós temos problemas em escolas de regionais com questão de habitação que atravessa habitações em áreas de risco, né, ditas de risco. As assistentes sociais chamaram quem? O MST para dialogar na escola, o MTST. Qual que é o direito à habitação no país? Quem não tem casa, quem não tem terra? Eu posso chamar o movimento social para dentro do espaço escolar, né? Eu posso também realizar aquilo que já é uma tarefa clássica, né? As avaliações dos estudos socioeconômicos. Eu posso contribuir, como apareceu naqueles 4 eixos que eu apresentei ali, com o controle social e a participação, né? A partir de um levantamento, qual a condição das famílias dessa escola de acompanhar a escola? A escola tem algum horário de reunião dos pais que pais e mães que trabalham possam acompanhar? Ou eu estou partindo do pressuposto de que, né, as mães daquela família idealizada do século passado, de que a mãe está em casa cuidando do doméstico, do filho, por conta da escola. Essa família já não existe mais. Ela já não é mais a hegemônica, né? Então, eu posso construir frentes de participação com os grêmios estudantis, com os conselhos da escola e externo, com as conferências que podem ser realizadas, democratizar. E nós já temos, vou apresentar mais à frente, um livro da Biblioteca Básica do Serviço Social que discute gestão democrática, né? Com todo o passo a passo de como construir e colaborar para a democracia no âmbito das escolas, tá? Nós temos uma outra frente de trabalho para realizar, que nós podemos colocar no projeto de trabalho, que é a dimensão educativa, né, pedagógica, socializar as informações que temos, explicar os direitos sociais para as crianças, né? Nós temos o Estatuto da Criança, explicar para a família os direitos humanos, os direitos sociais, os acessos que temos, articular com a rede CREAS, vem aqui dialogar com a gente sobre a questão do abuso sexual, da violência contra as avós, né? O que a gente pode ir articulando? Nós temos muita coisa para fazer, né? Que eu queria ir destacando, inclusive, aquela belíssima frente de ações que está no caderno orientador do NAI. Né? Aquilo ali, gente, dá para a gente pegar, nós queríamos ter uma outra aula só para trabalhar o caderno orientador do NAI. Porque várias questões que vão aparecer lá para o assistente social fazer, bate com os princípios do Código de Ética. A gente tem questões que vai aparecer ali que dá para a gente fazer uma série de ações, né? Lá no caderno do NAI tem muita coisa que o Estado está legitimando. Constrói participação com os estudantes. Eu não estou inventando. O documento me deu o norte para construir participação escolar, né? A partir de que condições? Eu tenho que ver com a realidade da escola que eu estou, né? Então, a gente tem essa frente
de contribuir para o gerenciamento e planejamento e execução de bens e serviços nas escolas, né? A articulação necessária com a rede socioassistencial. A educação sozinha não resolve nada. Nós discutimos a conjuntura com a Silvana, que é a nossa outra companheira. É por isso que a gente estuda conjuntura. A depender do governo que nós temos mais política social ou menos, mais recursos ou menos. Como é que eu vou pensar o meu trabalho se eu não tenho nada para oferecer de benefício no espaço que eu estou? É culpa do assistente social? Não, é culpa da conjuntura que eu estou vivendo. É por isso que a gente faz a análise de conjuntura, para me explicar os limites do meu trabalho. Né? É isso que a gente está discutindo no trabalho profissional. Aquilo que a Marilda já dizia. A conjuntura não está um pano de fundo do meu trabalho. A conjuntura é o meu trabalho. Eu só tenho respostas profissionais a partir de cada momento histórico onde eu estou exercendo meu trabalho como assistente social. Tá? A conjuntura do prefeito municipal, do Estado e do governo federal. É isso que implica nas condições de dar respostas mais ou menos qualificadas do meu trabalho. Tá? Então, vejam, a política de educação, com tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, que não universalizou, que não tem financiamento. Olha a situação que a gente está avançando aqui no Estado. Nós estamos com a dupla para uma regional. Nós vamos precisar de entregar tudo nessa construção do serviço social, demonstrar nossa importância, mas brigar pela ampliação da equipe. Isso é o segundo passo. Nós chegamos. Agora, o segundo passo é demonstrar que nós estamos competentes e vamos contribuir para esse trabalho. O terceiro passo é o outro, que é da articulação política. Sindicato, CRES, vamos avançar com essas equipes. Só nós não damos conta. Mas primeiro vamos ter que demonstrar. Por que a gente não está dando conta? Porque tem toda essa demanda e nós duas não conseguimos responder por isso daqui. Por isso que é importante, lá no documento orientador do NAI, que quem não está no Estado pode pegar para recuperar, quando vai aparecer lá, elaborar relatório das atividades realizadas. Nós precisamos escrever para enviar para a gestão. Não demos conta. Levantamos a demanda. A dupla não consegue. Temos até aqui. Precisa de mais equipe. Se não tiver dado, relatório, estudo social, levantamento no projeto de trabalho demonstrando que a gente não está dando conta, eles vão acreditar apenas na fala? Então, é a paciência histórica com a competência política e teórica para esse momento. Tá? E aí a gente tem nas capacitações coletivas uma frente de questões que estão nos subsídios da brochura do Cefes, e também no documento NAI. Então, vejam, vamos avançar aqui para a gente ir encerrando. Vou pedir só mais uns minutinhos aí, tá, Fabi? Fabi e Thalita. Depois eu vou disponibilizar, Ana, mas a gente vai socializar aí, O Núcleo de Acolhimento Educacional preparou um caderno orientador para a atuação do psicólogo e da assistente social. O que eu quero aqui dar de dica para a gente ir fechando e irmos debatermos? De onde eu posso partir quando eu chego no espaço socioeducacional que é novo? Eu tenho trabalhado para a elaboração do projeto de trabalho profissional que a gente tem que partir pelo menos de 3 frentes. Óbvio que o primeiro passo é estudar a realidade que eu estou. Qual é a história dessa escola? Aquilo que eu falei lá atrás. Quem é o perfil da equipe? Perfil dos alunos, realidade. Qual acesso à educação essas famílias da escola já tiveram? Quais são os acessos aos direitos? Nossa preocupação não é o comportamento das famílias, não é controlar moralmente, não é mudar comportamento na escola. Nosso compromisso é com a viabilização e ampliação do acesso a direitos. Isso vai implicar que eu faça um perfil sócio, dos alunos com as suas famílias, para apresentar. Ele não está rendendo, ele está evadindo, porque essa família não acessa direitos. O meu relatório não pode falar sobre a família da escola que não participa, moralizando a mãe, que a mãe não vai, que a mãe não está nem aí para a educação. Eu preciso informar que aquela criança não vai porque não tem saneamento básico, não está se alimentando, não tem política de transporte público para ela chegar até a escola, não tem mobilidade urbana na cidade. Eu preciso construir a partir do olhar do não acesso ou do acesso aos direitos que aquela criança tem, que possibilita a sua inserção e manutenção na escola ou não, porque essa família está atravessada pelas expressões da questão social, que impede o rendimento, A criança está se comportando como isso, o rebelde, o revoltado, o aluno problemático, porque ele é moralmente, como a escola constrói historicamente, que é a criança preta, de família desestruturada. Então, ele se comporta assim, Nós não podemos alimentar o conservadorismo das escolas. Nós temos competência para trazer um panorama da realidade que a criança e a sua família vivenciam. E aí,
Aonde eu posso elaborar o projeto de trabalho? Partindo de onde? Olha, se eu cheguei na escola, meu primeiro passo, pode passar, Thalita, é estudar, né? A primeira coisa que eu vou escrever no projeto de trabalho é a minha concepção de profissão. Serviço social, né? Isso vai estar tanto nas diretrizes curriculares, que está online, né, no site da ABEPS, porque lá tem uma compreensão do que é o serviço social, mas dessa compreensão que está nas diretrizes, na lei que regulamenta a profissão, no Código de Ética, veio desse livrinho aí, do nosso clássico, da Marilda Yamamoto, que ela vai definir o que é o serviço social. O serviço social é uma profissão, é trabalho, inserido na divisão social e técnica do trabalho. E a gente tem código de ética, atribuições e competências regulamentadas. A gente não é caridade, a gente não ajuda, a gente não faz mediação entre família e escola, né? A gente tem um objetivo que é viabilizar acesso a direito, que nós somos uma profissão. Então, a gente tem que começar o projeto de trabalho escrevendo o que o serviço social é, para não deixar brecha para que ele não é, tá? Por favor, então, Thalita, o segundo passo. Em seguida, eu vou dizer quais são meus valores éticos. Então, eu vou escrever, né? Meus 11 princípios, tá? Ali vai ter uma questão caríssima para nós, que é o debate do sigilo no Código de Ética. Quem pode estar na minha sala, né? Quem pode estar escutando o que eu estou dialogando com o adolescente? Quem pode estar escutando o que eu estou dialogando com a aluna? Isso está na resolução dos CRES, dos CEFES, condições éticas e técnicas. Há informações que são sigilosas, há os meus princípios éticos que vão orientar a minha ação, né? Então, ali tem, né? Também a lei regulamenta a profissão. Eu vou ter que escrever no projeto de trabalho. Olha aqui o que está previsto para minhas atribuições e competências. Ó, partindo da lei regulamenta a profissão e os meus princípios éticos. Isso tem que aparecer inicial, tá? No projeto de trabalho profissional. Pode avançar, Thalita. Em seguida, a gente tem que fazer um outro corre, que é muitas das vezes apresentar no meu projeto de trabalho as legislações e resoluções que a minha profissão tem, tá? A gente desconhece esse material, por isso que a gente tem dúvidas básicas, porque a gente não pesquisa o site do CRES e do CEFES. Então, eu estou aqui com a psicóloga na equipe da escola e a gente elaborou um parecer psicossocial conjunto. Gente, psicossocial é o setor que eu trabalho, não é meu objeto de trabalho. Meu objeto de trabalho são as expressões da questão social. Psicossocial é o setor que eu estou. Eu não posso dar parecer junto com a psicóloga. Isso já está na minha resolução. Então, quando eu entro na escola, eu tenho que voltar nesse caderninho aí, ó, que está online lá no CEFES. Legislações do trabalho do assistente social, para conferir aquilo que eu posso ou não fazer na escola. Eu não estou autorizada a dar parecer junto com a psicóloga. Porque senão eu vou estar correndo o risco de responder por algo que a psicóloga falou que eu não tenho competência para falar. Eu não tive a formação que me preparou para fazer terapia, para designar, né, doença psíquica dos estudantes, para designar comportamento, né, e às vezes a gente entra nas atribuições que não são nossas. Né? Essa criança parece que tem um TDAH. Parece com base em quê? Se eu não tenho competência para designar, né, quadro de adoecimento, de doença das crianças. Eu não fui preparado para isso como assistente social, isso não é atribuição e competência minha, né? Então, a gente vai avançando aí. A gente tem uma série de legislações que a gente vai precisar de retomar para ter clareza do nosso objetivo. Pode avançar, Thalita. Eu vou achar na resolução, eu posso citar resoluções do trabalho, do meu projeto de trabalho, né? Aí são as nossas clássicas já, né? A 493, sobre as condições éticas e técnicas, da qual eu posso pegar ela para demonstrar para a diretora. Eu estou nessas condições aqui de trabalho, mas eu tenho uma resolução que me impede, né? Eu preciso de uma sala em tais condições, tá nessa resolução aí que fala. Como é que eu vou brigar pela minha qualificação do espaço de trabalho que eu tenho? Né? Sem nenhuma idealização. Porque às vezes, né, profissional, cheguei no primeiro dia do trabalho e não tenho sala. Dá vontade da gente aterrissar a pessoa, né? Bem-vindo ao mundo do trabalho. Cheguei aqui na minha escola e não tem nem carro para fazer visita. Bem-vindo ao mundo do trabalho, né? Nós não temos as condições éticas e técnicas para realizar o trabalho. Nós vamos ter que batalhar por elas. Né? Por causa disso que eu vou, né, abrir mão das minhas condições de trabalho. Eu vou ter que construir a disputa, a briga pelo meu trabalho, né? Então, aí tem frentes, né? Das condições éticas e técnicas. Aqui a gente está citando a outra da supervisão de estágio, né? Vamos avançando aí. Só algumas para ilustrar.
passar. Aí são outras, né? Sobre a emissão de pareceres, que é a 557. A vedação, né, de realizar terapia no espaço de trabalho profissional. Tudo isso alimenta minha perspectiva de trabalho na escola, tá? Pode avançar, Thalita. São algumas resoluções, né, que são da nossa profissão aí. Bom, atribuições e privativas. Debatemos com o Ney, nós temos a lei que regulamenta a profissão, mas nós temos esses dois materiaizinhos aí maravilhosos do Cefes publicado, que tem o capítulo sobre a discussão das atribuições e competências. Então, tá aí para a gente acionar também, para escrever no projeto de trabalho profissional com base nesse material. Vamos embora, Thalita. Aí nós temos um material importantíssimo, que é nosso documento online, com as nossas bandeiras de luta, né? Sou assistente social e aqui me estão minhas bandeiras de lutas. Como é que eu posso me apropriar no projeto de trabalho profissional? Eu posso colocar uma parte lá, bandeiras de lutas do serviço social, né? Então, ou seja, apareceu uma demanda para mim para trabalhar com uma questão sobre consumo de drogas, ou uma adolescente sofreu um aborto. Meu Deus, como é que o serviço social se posiciona? Deixa eu ver se isso é uma bandeira de luta nossa. Abre lá correndo a bandeira de luta. Eu já escrevi relatório e parecer recuperando bandeira de lutas. Olha, né, e esse posicionamento meu e contra a assistente social tem a ver com uma bandeira de luta que a minha profissão defende, né? Que é tal. Né? Então, é também um instrumento que eu posso achar bandeiras aqui para colocar no meu projeto de trabalho. Para quê? Para apresentar para escolas que a minha profissão acumulou debates históricos e que tem defesas para a educação. Tá? E aí, dentro dele, tem uma riqueza de material. Vamos passar aí, por favor, Thalita. Bom, a gente está trabalhando, então, gente, com 3 frentes que é importante. A primeira é eu conhecer as legislações que tem sobre o meu espaço socioocupacional. Aqui eu não vou estender muito, né? Passa, por favor, Thalita. Mas é assim, eu tenho como trabalhar com a legislação que rege o meu trabalho. Eu vou partir de qual concepção do direito, né? Então, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, esses marcos legais têm que estar como horizonte do meu trabalho. Eu preciso conhecer, né? Aqui no documento do orientador do núcleo de acolhimento educacional, tem, inclusive, na sua introdução, todas as leis do Estado de Minas, que prevê questões para o trabalho nas escolas, né? A 13.935, a Resolução da Secretaria Estadual de Educação 4.701, a 4.692, são legislações que eu não tenho como demonstrar o que eu vou fazer na escola sem partir delas, tá? Vou avançar, então, depois do debate a gente volta, gente. Aí o documento, tá? Vi que algumas pessoas tinham pedido, aí a imagem da capa. Nele tem as legislações que eu vou trabalhar e ele já é uma legislação, né? Ele é um caderno orientador, vou me apropriar dele para escrever um projeto de trabalho profissional, colocando lá o que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que partir primeiro das legislações, é elas que me dão a base. Porém, quando eu vou escrever um projeto de trabalho partindo da legislação, eu vou reconhecer que elas não dizem tudo sobre a minha profissão. Eu tenho que dar um outro passo, né? Então, por favor, Thalita, passa aí os slides. Quando eu for escrever o que é tarefa minha na escola, eu tenho que dar um segundo passo, que é conhecer o que o meu conselho de entidade publicou sobre o meu trabalho. Então, né? E aí eu vou qualificando o que eu vou fazer ali na escola, meu projeto de trabalho. Percebam que eu preciso ler e estudar muito, né? Para delimitar o que é a minha tarefa na escola. Então, vamos lá, Thalita. Aí eu preciso conhecer esse documento, né? Do Serviço Social na Educação, o clássico lá do início dos anos 2000, para demonstrar, né? Quando a profissional, eu vou trabalhar na educação a partir do quê? Desconhece completamente o que a profissão vem fazendo. Porque esse documento é de 2001, né? 2002. Então, a gente tem trajetória com materiais prontos há anos para orientar o que eu vou fazer. Se é trabalho com família, se é visita, se é formação com a gestão, nós temos tudo escrito de direção para o que fazer, tá? Segundo documento, o que a gente conhece, né, o maravilhoso subsídio para atuação de assistentes sociais na política de educação, e o terceiro, né, que é recente, que é esse lindo documento também, né, do psicólogo de assistentes sociais na rede pública de educação básica, que tudo está disponível online. O projeto de trabalho profissional é muito importante que a gente coloque esses marcos formais, o que minha profissão defende, gente, porque é nele que a gente vai debater. Quando a pedagoga fala, vou chamar o conselho tutelar aqui, que essa criança está assim, assim, assim.
nós já sabemos a que papel o Conselho Tutelar tem cumprido. Do que era para proteger criança e adolescente, está violando criança e adolescente. Nós já temos relatos de equipes, né, que, olha, vamos, né, Cal, vamos tentar dialogar sobre esse caso aqui antes de chamar o Conselho, porque o Conselho tem violado o direito das crianças. Então, é preciso que a gente capacite também o Conselho, que articule uma frente de diálogo sobre direitos, que a gente pega, você está defendendo isso porque é sua profissão, isso aí é política. Não, isso aqui está no Estatuto da Criança e Adolescente. Volta com a equipe na legislação. Isso aqui é lei. A escola precisa cumprir o Estatuto. Não sou eu que estou dizendo, né? A gente tem uma base legal. Então, vamos avançando aí. Minha profissão disse, mas a legislação brasileira também disse. Então, vejam, o que todo esse documento do conjunto Cefes-Cres vai dizer? A gente pode colocar a citação do ECA, desses documentos, nos relatórios que eu vou elaborar, nas formações que eu vou dar. Qual que é a síntese dos materiais do Cefes? Reafirmar a compreensão de que o trabalho do assistente social no campo da educação não se restringe ao segmento estudantil e não se restringe, não pode, ao atendimento individual. O NAI bate muito nessa tecla. Esse material dá uma brecha para a gente defender o projeto político que é surpreendente, né? Envolve também o nosso trabalho ações junto às famílias, aos professores, aos demais trabalhadores da educação, aos gestores do município, dos estabelecimentos públicos e privados que podem dialogar com a escola e defender o direito de criança e adolescente, né? Aos profissionais das redes, das políticas sociais, né? Saúde mental, educação, previdência, né? As instâncias do controle social, como é que eu estou dialogando com o Conselho Municipal da questão racial, da criança e do adolescente, da assistência, da saúde, tudo isso é um trabalho intersetorial que a gente pode construir. Vai levar tempo, trabalho, competência, né? Ou seja, as ações não são só de caráter individual, mas também coletivo, administrativo, organizacional. Olha aí que a gente está chamando a atenção. A gente precisa desenvolver ações de investigação, né? E articulação, de formação e de capacitação. Tudo isso está previsto, tá? Então, vamos avançando aí. Vou tentar correr, gente. Prometo que estou... Aonde eu vou procurar mais materiais no site do meu conselho? O Cefes manifesta. A gente desconhece essa riqueza, que são os posicionamentos que o meu conselho divulga mensalmente, a cada 3 meses. Eu sempre, né? Eu gostava de estagiário, porque sempre diz estagiários, né? Saiu texto novo, saiu o Cefes manifesta novo, né? Lá no meu trabalho eu colocava a página do Cefes como primeiro site. Clicava na internet para mim sempre ver se saiu algo novo. O Cefes manifesta esse posicionamento político de 2 páginas, que quando eu leio, eu construo parâmetro para o meu trabalho. Olha aí, Cefes manifesta. Estudar e brincar são direitos da criança. Quando eu leio ele, eu preciso fazer o trânsito. Bom, o que o Cefes está dizendo para mim aqui, então? Como é que eu vou transitar dessa direção ético-política e teórica para uma ação? Isso aqui tem que virar ação para mim. Então, eu preciso que eu estude, que eu vá lá no Cefes Manifesto, que eu conheça esse material, tá? Por favor, Thalita, avance. Esses aí são outros exemplos, né? Aquele brilhante de quem é esse bebê, sobre a retirada de crianças, de bebê, de mães, a defesa do Estado laico, a gente vai precisar de fazer na escola. As escolas estão tomadas por direções religiosas, da qual nega a diversidade de várias religiões, de matriz africana, de preconceito e tolerância religiosa. Temos muito assunto para dialogar na escola. E o Cefes Manifesto pode ser instrumentos para nos capacitar, tá? Vamos avançando aí, Thalita. Esses aí são outros, né? Só exemplos. Aí temos livros que estão no site do Cefes. Esse livro sobre a Seguridade Social tem capítulos sobre, né, a política de educação, sobre o trabalho nas escolas. O livro do combate ao racismo, essa brilhante campanha que nós fizemos, tem ações antirracistas que nós podemos construir nas escolas, porque nesse livro tem exemplos do que as assistentes sociais fizeram, né? Tudo isso que eu estou dando aqui, gente, é para mim ir conhecendo ao longo da minha trajetória, não é de imediato, né? É aos poucos que eu vou lendo, conhecendo e escrevendo no meu projeto de trabalho da escola, o que eu posso executar, né? Ou no projeto de intervenção, tá? Pode passar, Thalita. Meu Deus, a hora está avançando. As cartilhas, né, que nos dão preparo para o combate ao preconceito. Nós temos uma série de cartilhas construídas com uma linguagem sem citação, didática,
que pode possibilitar capacitar a equipe, as famílias e nos capacitar. Olha o tema aí, ó. A cartilha online no site do Cefes sobre o estigma do uso de drogas, que vai aparecer muito nas escolas, né? Do racismo, pode passar, Thalita. Aí tem dica de séries, filmes, poesias, músicas, a questão da transfobia, a questão da xenofobia. É uma coletânea maravilhosa, de 8, 9 páginas, a gente lê assim. Tem equipe de assistentes sociais estudando ela já nas escolas, estudando nas equipes, para qualificar esse material. Tá tudo online no site do Cefes, tá? Olha aí, ó, o debate da deficiência, né? Discriminação da pessoa com deficiência, como enfrentar, qual o nosso parâmetro do machismo na escola, né? Tudo isso é material pronto que eu preciso pegar para inserir no meu projeto de intervenção. Temos as notas técnicas, vamos avançando aí, Thalita, que também não vou dar o exemplo aqui, mas está também tudo disponível, né? Orienta nosso trabalho. Pode ir passando, preciso fechar. Os pareceres jurídicos, né? Estava retomando aqui, preparando a aula, eu vi esse lá de 2000, onde a Silvia Terra já demonstrava que nós tínhamos atribuições e competências para fazer na escola. Do ano de 2000, gente, né? Estamos há 22 anos depois, tentando construir isso agora concretamente, né? Mas aí tem o parecer com esse material brilhante agora que está online, que tem todos os pareceres jurídicos que defendem aí, né, o nosso trabalho profissional. Vamos lá. Aí são outros materiais que tem do Cefes, depois eu posso, né, ir disponibilizando. Vou tentar fechar aqui agora na marra. Gente, as publicações do CRES Minas, que são as revistas que têm artigos sobre educação, tá? Pode avançar, Thalita. Só para citar algumas revistas, está tudo online no site do CRES. Tem capítulos que eu vou ler para orientar. O nosso brilhante, né, nossos agentes fiscais estão aqui, além de poder ligar cotidianamente e dialogar com as agentes fiscais, que é um privilégio para tirar dúvidas. Temos esses materiais online, né, que elas brilhantemente constroem aí cotidianamente no CRES, que são os Corp Responde, né, que tem vários. O que eu posso fazer? O nome do exercício profissional. Temos esse material pronto. Vamos lá, online. E aí, gente, a terceira frente, depois que eu fiz a legislação, que eu fui na parte que o meu conselho produziu, eu preciso pensar, então, um terceiro passo. O que tem de produção teórica sobre o meu tema? Que é a hora que eu vou ler os livros. E aí não vou avançar mais aqui, mas a gente vai ver aí, Thalita, por favor, que a gente tem, assim, né, livros clássicos que vão dar o norte para o trabalho profissional, da qual não posso deixar de estudar, né? Ana Vasconcelos, Marildo Yamamoto. Os livros que o Ney, por exemplo, estão aí, enviou para a gente. Gente, eu estou estudando esse livro. Quem não começou a ler os capítulos do livro que o Ney indicou, precisa estudar. Cada capítulo são assistentes sociais socializando o que está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, o que está com problemas, o que está com dificuldade. A gente tem que ler para poder pensar o que a gente pode avançar no nosso. Agradecer que outra companheira já socializou sua experiência. Foi tudo enviado nos grupos. Temos vários livros que já contam o que fazer, né? Avança, por favor, Thalita. Aí são outros livros também que já tem, né, disponibilizados, alguns online, outros para vender. Eu preciso me aprofundar. Legislação, o que minha profissão está falando sobre o terceiro passo. Ler teoria sobre o espaço socioprofissional que eu estou. E aí tem livros, mas também tem aí, né, pode avançar, Thalita, aí um livro brilhante sobre o serviço social e Paulo Freire, com muitas frentes para construir a educação popular na escola. O nosso novo livro da Biblioteca Básica, Gestão Democrática e Serviço Social, que dá um show para a gente pensar as contribuições para a gestão das escolas. Tá? Pode avançar, Thalita. E aí, as nossas revistas online. Nós temos mais de 30 revistas do serviço social, que se eu entro na revista e digito escola, educação, aparecem todos os artigos que tem sobre o tema. Eu não tenho como trabalhar, avançar, sem fazer essas buscas. Isso é dimensão investigativa, isso é compromisso com a qualidade do serviço prestado. Mas vai exigir, né, todo um perfil, um desempenho profissional. Acho que eu já fechei por aqui, não vou me avançar mais, para a gente ter espaço para o debate mesmo. Pode passar, Thalita. Aí eu finalizo questionando, né, porque um projeto de trabalho do serviço social na escola, porque a gente precisa escrever o que nós vamos fazer, né? E aí a gente pode aprofundar mais no debate, mas pode passar aí, Thalita, para que a gente consiga delimitar o que compete o serviço social na escola. Para a gente não se resumir em um profissional do não, né, que a gente precisa acolher a demanda e pensar como responder,
e nem o profissional do faz de tudo, porque a gente tem atribuições e competências e fundamentos. Para a gente não reduzir o exercício profissional nosso ao exercício que a escola quer, que o Estado quer. O serviço social pode ofertar mais do que a instituição quer, né? Por que escrever um projeto? Porque ele pode ser um importante instrumento para o trabalho com a psicóloga, com a pedagogia, porque a gente delimita o que é nosso. Terceiro, para que ele pode demarcar o compromisso do nosso trabalho, que é com a nossa classe, que é com o direito ao acesso à educação, né? Quarto, porque a gente escrever, para a gente ter condições de avaliar o que nós estamos fazendo, os resultados que estamos chegando, se está sendo uma direção do projeto ético-político. Então, vou finalizando por aí. Espero que tenha contribuído, né? O projeto não é um mero instrumento, não é um manual, né? Ele deve condensar limites que nós temos no trabalho, né? E as possibilidades, os elementos da instituição, mais os nossos compromissos profissionais, e ele deve ser sempre avaliado. Essa é a nossa proposta para que a gente possa qualificar com muita riqueza nossas ações e a nossa competência profissional. E aí, né, vou finalizar aí, Thalita, o último slide, né, com o nosso poeta mineiro maravilhoso, Carlos Drummond de Andrade, para dizer que, apesar do nosso tarefa de batalhar pelo espaço da educação, que vai demorar tempo ainda, né, pelas nossas contradições profundas de baixos salários, condições de trabalho, a nossa projeção ética coloca para a gente que, né, a gente tem aí a possibilidade de tropeçar sempre no possível e não desistir de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Então, né, vou deixar aqui, tá ali no próximo slide, enquanto a Fabi retoma, meu contato, meu e-mail, a gente vai aí dialogando. Muito obrigado, desculpa me estender tanto, não me matem, Fabi e Thalita.